Voltamos, minha gente, com mais Papo em Dia pra vocês. E hoje recebendo o chefe Carol Góes, que tá fazendo um tagliarini no molho de calabresa e alcachofra. Vini Carvalho, junto com Eduardo Prata, um pop pagode, tá? Só pagode, é pop com pagode, que eu gostei. Daqui a pouquinho tem a doutora Francine Mendonça, vai falar sobre TDAH no adulto. Fica ligadinho. Como estamos, chefe? Nossa massa tá aí num ponto já. Depois de 300 vezes, foi 300 vezes, viu, minha gente? Foi, e de vinda foi mesmo. Ó, o Décio hoje vem, hein? Porque ele gosta de massa, ele vem experimentar. Ai, que show de bola. Tagliarini. Gostei. Você tá falando tagliarini? Na Itália, o G e o L se lê como L. Como que é? Então fala tagliarini. É tagliarini, Gisele. Facilitei tua vida de falar, ó. Tagliarini. Agora é muito melhor do que tagliarini. Tagliarini. Vamos ver o Instagram da chefe. Lá tem tudo isso, o nome das massas, tudo bonitinho, não? Tem os pratos que nós colocamos ali semanalmente do cardápio. Ai, que bonito, gente. O que você mais gosta de fazer? Fala a verdade, hein? Não vai me falar que é todos. As massas recheadas... Esse é o site da cantina? Isso. Um lugar perfeito para o seu fim de semana. Adorei o lugar. Onde fica? Nossa, natureza. E aqui em São Roque, pertinho Cantina daqui. Tia Lina. Amei o nome. Parece da minha tia mesmo, sabe? Desde quando tem? Já tem. De restaurante nós temos 20 anos, 22 20 anos. Onde é que fica? Nós estamos no Roteiro do Vinho, bem no finalzinho do Roteiro do Vinho, lá em São Roque. A São Roque é bem conhecida pelo vinho, né? Isso que eu ia te perguntar. Você tem alguma coisa a ver com a família Góes, o vinho e tal? Tem um grauzinho de parentesco. Tem, gente. Então ela trouxe vinho pra... Não pode falar isso, já. Tem o outro Instagram dela, vamos ver. Cagóis, deixa eu ver. Mas é só, mas eu já não mexo tanto com ele. Esse é mais mas você é maravilhosa. Que minha você tá sobrinha, fazendo? ela vai morrer se ela ver aquilo ali. Cadê a sua sobrinha? Onde tá a sua sobrinha? Como é o nome da sobrinha? Sobe, meu filho pequenininho ali, a Maria Fernanda. Maria Fernanda, porque você não veio, Maria Fernanda? Ela tá fazendo os biquinhos dela ali. Eu faço só dessas também, no biquinho. Essa é mais a sua... o seu dia a dia, a sua família. Vai narrando. Quem é aquele ali? Isso. Ali é o Marcos, aqui é a minha amiga. Quem é o Marcos? O Marcos, ele faz um programa na Globo. Olha, é o Marcos, gente, deixa eu lembrar o colega sobrenome de dele. trabalho. Ou você estava fazendo o que na Globo? Não, ele que foi passear em São Roque mesmo e ele pediu uns pratos. Tá. Você já não falou pra ele fazer? Já me leva lá no teu programa, já faz um network, entendeu? Lá um descontinho na massa, já leva ali, já faz aquela permutinha. Hoje em dia é tão normal, menina. Tem que fazer, aprende, hein? Ele já foi uma vez no restaurante, foi bem bacana. Gente, ele é muito animado. Muito, né? Muito. Mas tem que ser, né, gente? É bem legal. Ser feliz. Vini, o seguinte, a gente escolhe sempre um convidado pra colocar em uma fria aqui. Eu tô em dúvida se eu coloco você ou seu pai. Tô aqui. Seu pai já... Eu já tô. Você já fez. Comigo você já fez. O pai morrendo de medo. Não vai. Pode vir em mim, senão depois ele me mata. Então, assim, a gente coloca você numa fria. A gente pode fuçar seu Instagram. Tudo que tem no seu Instagram pode mostrar? Acredito que sim. Ele deu uma olhada pra lá. Ele é um bom menino? É sim. É sim. Até onde eu sei. Sou bonzinho, Até quando sou tá bonzinho. comigo é bom menino, entendeu? Até a página que eu vejo, sim. A produção fuça mesmo, entendeu? Rapaz. 2013, o que você andava aprontando? Nossa, 2013. Ixi, Maria. Nossa. 2013. O que foi que eu contei aqui? 2013? Acho que foi quando eu dei aula de inglês. Não, da Malhação. Maio de 2013. Maio de 2013 foi a Malhação que eu gravei e acho que em junho. Acho que é isso. Gravação da Malhação. Será que é isso? É uma foto meio atípica, diferente, assim. Ai, meu Deus. Curiosa. Maio. Uma postagem. Eu chutaria a Malhação. O que vem na cabeça nesse Ele tá ano. chutando a malhação. E você, pai, o que você acha que ele tá... Mas 2013 pode ter bastante surpresa, porque ele estava diferente de hoje, bastante. Música, né? música não é. Muito diferente. Muito diferente. Outra pessoa, outra versão. Total. Eu não te julgo porque eu sou desse jeito. Não, é outra pessoa. Não... Com 10 anos. Pode mostrar? Oi, produção. Ele é... Você tá casado? Eu sim. Tá casado? Sim. Sim. Senão eu Quanto sofro em casa. tempo? Vamos lá. Não, pelo amor de Deus, tu não me Pô, erra quanto tempo é casado, A produção hein? tinha que ter me preparado pra essa. Vamos lá. 5 anos. 5 anos de casamento. Qual o nome dela? Qual o nome? Bruna. Bruna, já faz uma... Né? Bruna, meu amor. Minha princesa. Meu. Aí, meu... Meu tudo. Meu tudo. Meu tudo. Tá, respira, tá bom? Vai dar tudo certo. Conta a história dessa foto, vai.
Nossa, não, conto com o maior prazer. Com o maior prazer, O conto. bicho ficou nervoso, gente. lá. Olha aí. Isso daqui no Então, fogão. essa foi na época que eu estava na minha aventura Legal, de legal. ator. E eu não sei se ele ainda tem, mas o Luciano Huck tem um instituto de audiovisual, filmes e séries. E eu fui contratado para fazer um curta-metragem do Instituto Criar, do Luciano Huck. E aí, nesse curta-metragem, no final, tinha uma passagem no tempo. E aí, esse aí, supostamente, sou eu daqui 50 anos. Nossa, que bacana. Fica aqui na Barra Funda o instituto dele, não é isso? Eu acredito que sim, é. Que E aí bacana. foi, no final do filme tinha essa história, como seriam eles dois, os protagonistas mais velhos. E aí mostrava a gente com um filhinho, e esse era eu. Ai, é muito com bom, né, 80 gente? anos, Você sente falta? Assim, você ainda arrisca, brinca? É que Não, na eu música, sinto no falta. palco, você pode brincar, É. né? Eu faço isso aqui também. Sim. Eu mudo cabelo, roupa, estilo. Sim. Eu trago essa arte, né? Esse lado atriz para apresentadora. Sim. E eu acho que o cantor pode fazer o mesmo Não, também. eu faço, mas isso me preenche em relação a eu conseguir fazer alguma coisa assim artística. Agora, em relação a pegar personagens que não sou eu tenho muito interesse, por exemplo, em advocacia, em direito. Jura? Não a ponto de eu querer ser um advogado. Entendi. Mas eu gostaria de fazer um projeto onde eu sou um advogado, poder viver aquele universo por Nossa, por eu queria 2 ser meses. policial. Então, eu tenho vontade de viver Eu tenho muita isso, é. vontade de fazer uma Isso. policial. Acho que a parte mesmo. mais legal é você poder viver vidas que não são a sua, né? A minha é arte, é música, mas poder pegar, 2 meses eu vou ser um chefe. 2 meses eu vou ser um advogado. Então, isso é uma coisa que Isso eu é sinto muito bom, falta. a gente poder visitar, né, esses Isso, lugares, é. Eu falo que esse mundo, porque são mundos completamente diferentes. Sim. Tamo junto. Vamos ver o Instagram dele, gente, agora na íntegra. Ele respirou aliviado. Respirei aliviado. 2023, né? 2023 pode mostrar. A mão chega a estar molhada, gente. Ó, segue o Vini, acompanha o trabalho desse garoto. Olha aí, cadê? A Bruna tá lá? É Bruna, né? Não. Aquela ali é a minha mãe. Olha só, Aquela ali é engraçadinha. Deixa eu ver a engraçadinha, gente. Fiquei curiosa. Olha aí a engraçadinha, a musa inspiradora essa é de engraçadinha. Nessa Onde é que vocês viagem estavam? essa viagem que a gente fez agora para o aniversário dela, a gente foi Que comemorar em Nova bacana. York. A gente vê, né, quando os filhos têm uma boa relação com os pais, é sempre bem sucedido, não tem jeito. Ah, Você viajar tem é uma nossa- relação, né, pelo menos de fora, tanto com a sua mãe quanto com o seu pai, uma relação muito É, boa. não. Mesmo eles não sendo mais Sim, casados, sim. tem essa relação maravilhosa, eles são amigos. Isso faz É. toda a diferença no mundo graças a do Deus, eu não filho, fui né, da uma criança. criança que sofreu assim com esse divórcio. Eu consegui manter a minha relação com os dois. Com meu pai, a nossa ligação é a música, com a minha mãe é essas viagens que a gente faz sempre que a gente pode. Parabéns, viu? Por manter a amizade direito. Não, a gente sempre valorizou isso, com todas as diferenças que a gente encontrou um do outro durante a nossa existência, a caminhada, a gente sempre preservou. E ele sabe O disso, filho, que agora ele vai é. relembrando e ele sabe que não teve... Foi uma coisa bem madura. Gostei de ver. Entendeu? Todo mundo tinha que ser assim, né? A gente aprende, ó, que sirva de inspiração, né? Quando o casal separa, não precisa virar inimigo, né? O amor modifica, não é mais aquele amor homem e mulher, é um amor diferente, né? Um amor que vai modificando. Muito Perfeito. bem. E você, chefe? Tô aqui concentrada Concentrada no macarrão. cabelinho. É, aqui agora eu tô fazendo, ó. Esse é o talharine. Isso. Olha, talharine eu conhecia, viu, gente? Tagliarine que não, foi só um de leitura básico. Então aqui nessa máquina eu consigo ainda tirar o espaguete, que é bem fininho. E como consigo tirar ele aqui também, ó. Boa. Ele vai saindo. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Pode Bom, enquanto você vai aí nesse processo, eu digo artístico até, Isso. porque é totalmente manual. Por isso que faz diferença, sabia? Na hora de consumir, na hora de, né, se deliciar com a comida, que é feito totalmente manual, gente. Artístico, artesanal. Artesanal. Com certeza faz diferença. Bom, enquanto você vai faz fazendo aí, diferença. tá no seu processo artístico. Daqui a pouquinho tem doutora Francine Mendonça para falar sobre TDAH em adultos. Então, se você desconfia aí, daqui a pouquinho a gente vai trazer essa matéria interessante para vocês. Mas agora tem outro recadinho, Hospital e Maternidade Frei Galvão. A gente está nessa campanha aí, batendo todos os dias. A gente precisa ajudar, né? Com um pouquinho, vai fazer diferença na vida de milhares de pessoas, as pessoas menos favorecidas. E com certeza, juntos somos mais fortes. Para participar é muito fácil, gente. Tem o QR Code que aparece aqui no cantinho, o Pix, o Pix. Tem o site também, né, que você pode entrar, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Então, presta atenção nesse vídeo, tomara que te inspire, que te dê vontade de segurar a nossa mão e ajudar aí, tá bom? Segue.
Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e, atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com 7 andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto-atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Recado dado, estamos juntos, Padre Alessandro Campos. E você também, espero que esteja junto com a gente, viu? Tem o site Esperança para Todos, esse site que apareceu aí rapidamente, para você participar. Faça doação de R$15, já concorre a prêmios de R$1.000. E no final da campanha tem o grande prêmio de R$50 mil. Você ajuda a impactar vidas, modificar histórias e ainda, né, concorre a esse prêmio no final, viu? Tamo junto. Hospital e Maternidade Frei Galvão. E agora vamos falar de TDAH em adulto. Confesso que eu tô curiosa com essa pauta, viu? Porque eu sempre tive, né, aquela desconfiançazinha, sabe? Que eu posso ser aí uma TDAH. Será, gente? Para falar sobre isso, uma especialista, claro, ela sempre linda e maravilhosa, a doutora Francine Mendonça. Vou bater palma. Bem-vinda, meu amor. Obrigada, bom dia. Vamos falar então sobre um tema que está tão em voga no meu consultório como neurologista. As pessoas estão indo muito. Olha, doutora, eu estou com dificuldade de atenção, de focar, de concentração. Meu trabalho está comprometido. Será que eu tenho TDAH? Todo mundo está indo no tal do Google e está se identificando com algumas características. Então, quando a gente chegou hoje, né, que a gente se encontrou aqui nos bastidores, eu falei, nossa, adorei o tema. Ela, Gi, muita gente me perguntando, estou com dificuldade de concentrar, não consigo ler o livro inteiro, não consigo me concentrar só em uma coisa. Será que eu tenho TDAH? E hoje o Google, né, vai lá e responde. É perigosíssimo, inclusive. Mas está no ar o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Boa. Doctor, como que a gente... Primeira pergunta. O que é o TDAH? Como que a gente consegue saber se a gente tem esse negócio, esse troço? Excelente, Gi. Quando a gente fala em TDAH, essa sigla significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, geralmente, na criança, vamos lá, a gente coloca uma tríade, não é? Que é déficit de atenção, impulsividade e hiperatividade. Essa hiperatividade, no adulto, a gente já muda um pouquinho. A gente coloca inquietude, tá? E no adulto, a gente coloca ainda mais. Problemas na função executiva, geralmente aquela função do trabalho, tá? E alterações emocionais. Então, não só as 3 características, não é? Lógico, cada pessoa pode ter prevalência mais da desatenção, mais da hiperatividade, não precisa ter todos os critérios, tá? Mas no adulto a gente ainda coloca mais essas dificuldades do trabalho e emocionais, habilidades Os emocionais. critérios, hiperatividade,
Ótimo. Né? Quais são os critérios que a gente pode analisar e falar, ai meu Deus, será que eu tô com isso? Eu tenho dificuldade de concentração. Vou dar um exemplo. Eu começo a ler um livro. Se o livro não me interessa muito, eu logo desinteresso. Eu tô vendo alguma coisa, passou o mosquito aqui, eu vou junto com o mosquito. É uma loucura para ficar aqui. Mas apresentando o programa, eu tô aqui, totalmente presente agora. Até porque senão eu nem conseguiria, né, apresentar, porque tem muita coisa acontecendo, eu tô... E aí eu fico em dúvida se tem, se não tem. Gente que tá assistindo a gente agora também, que né, na hora de executar a função consegue parar, mas na hora de ler um livro, prestar atenção no filme, às vezes tem dificuldade. É muito interessante o que você coloca, porque para se ter o diagnóstico, a gente precisa não só ter as características, né? Transtornos atencionais, enfim, questão da inquietude, da hiperatividade, mas também que essas disfunções gerem problemas em vários setores. Por exemplo, na escola, no trabalho, na relação com a família, nas amizades. Então, nós temos um comprometimento de pelo menos 2 setores da vida. Então, é diferente, por exemplo, você fala, não, quando eu vou ler um livro, mas aqui no trabalho eu estou super focada, super concentrada. Sim. Então, você vê, em casa, talvez, para ler um livro que não interesse tanto, você desfoca. Mas no seu trabalho, você está focada. Então, assim, quando a gente fala no TDAH, a gente fala em comprometimento global, né? Tá. A dificuldade de executar as funções. Tanto do trabalho, tanto em casa, quanto na família. Então, nós temos repercussões que não é só em um setor da vida, entendeu? É essa a questão. Tem muita gente que alguma atividade, talvez, que não seja tão interessante, tem uma dificuldade de concentração. Outra coisa, tem pessoas que têm os diagnósticos diferenciais também. Tem pessoas que não dormem tão bem, têm insônia. Isso vai comprometer a atenção. Tem pessoas que são mais ansiosas, têm transtornos ansiosos, não é? Que não é o... Muita coisa, né, doutora? A gente tem que avaliar, né, delicadamente, digamos assim, porque são muitas coisas. E hoje em dia, eu acho que o mundo que a gente está vivendo facilita todo mundo para ir para esse lugar e achar até que tem TDAH, porque é tanta informação, né? A gente tem que dar conta da rede social, a gente tem que dar conta do namoro, do casamento, a gente tem que dar conta do trabalho, da maternidade, por aí vai. E tem que se antenar, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, essa coisa é isso. A atenção, gente, principalmente a atenção, mas lógico tem outros fatores, ela tem várias influências. Sempre falo quando o paciente chega no meu consultório, doutora, eu estou com problema de atenção. Então, primeiro eu pergunto como é que está a questão do sono, eu pergunto como é que está, se ele está tendo do multitarefas, né? Porque muitas vezes tem uma demanda excessiva no trabalho e o multitarefas, ele tende a ter déficits atencionais, a pessoa faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu pergunto como é que estão os exames de laboratório, por exemplo, se estão atualizados, porque uma alteração de tireoide, uma alteração de vitamina pode gerar déficit atencional. Eu pergunto se ele tem um diagnóstico psiquiátrico, se ele faz algum tratamento psiquiátrico, se ele usa alguma medicação, porque tem medicações para antidepressivos, medicações para dormir, que geram comprometimentos atencionais. Então, assim, tem vários fatores que geram déficit de atenção. Tá? Mas quando a gente fala em TDAH, o TDAH no adulto, a gente fala em características desatencionais, existem critérios, logicamente, né? Quando a gente fala em desatenção, a gente fala em dificuldade de focar, de continuar tarefas, distração com estímulos mínimos, erros por descuido, tá? Por exemplo, você está com uma pessoa conversando e no adulto, você devagar, não é? Tá ali, mas está pensando em outra coisa, não consegue se concentrar. Isso pode acontecer. Eu tenho, né? Tô aqui, mas é normal, eu tô aqui prestando atenção. Tô vendo se o João vai falar alguma coisa aqui, o diretor. Eu tô vendo o que tá acontecendo aqui. Eu tenho praticamente os olhos assim, ó. Que, tipo, é meio que a gente vai trabalhando isso. E querendo ou não, a gente leva isso pra vida, né, fora daqui. Porque a gente acaba trabalhando esse sentido dessa maneira. Ó, eu tô vendo vocês aí. Mentira, tô vendo. Propícia a ter desatenção, né? E achar que tem TDAH, na verdade, porque tá tendo uma multitarefas. Sim. Atenção no João, percebendo que tá, né? Mas hoje em dia todo mundo... É difícil quem não tem multitarefa, né, doutora? Exatamente. Assim. Por isso que existem questionários específicos para o TDAH, como eu falei. Tem o transtorno de atenção, que são essas alterações que eu coloquei. Pessoas que têm déficits atencionais têm tendência a ter mais multas de trânsito, erros no trânsito. Pode acontecer multa de trânsito também. Nossa, que é perigoso deixar uma coisa no fogão e fazer outra coisa e esquecer. Isso, esquecer, ter mais propício a acidentes, a lesões no trabalho, problemas. Isso pode acontecer. Outra coisa, as pessoas que são impulsivas, por exemplo.
o TDAH no adulto, né, a impulsividade no adulto, pode se manifestar com verbalização. Por exemplo, você ser impulsivo e falar alguma coisa dentro do seu relacionamento e causar rompimentos prematuros de relacionamento, ou mesmo no trabalho, não é? Você ter comportamento, verbalizar alguma coisa, até se demitir, que acontece no TDAH, sem ter outras opções. Isso faz parte de uma impulsividade. Então, tá? a impulsividade também é outra característica, né? Além da hiperatividade, da dificuldade de foco, a impulsividade também é uma característica de quem tem TDAH. A hiperatividade também, quando você coloca, tem pessoas que são mais inquietos, né? Não conseguem ficar parado. Tá? Tem pessoas que têm a tendência de interromper você na sua fala, você está terminando de falar, eu já estou interrompendo, ou mesmo você está terminando de perguntar, eu já estou te respondendo, tá? Então, a hiperatividade no adulto, diferente na criança. A criança, ela tende a ter mais aquela parte motora, né? Ela sai correndo, escala, né? No adulto, a gente já se manifesta mais por uma inquietude, ele fica inquieto, ele balança a perna, ele não consegue ficar parado numa cadeira, ele não consegue ficar concentrado numa reunião, ele sai, ele levanta, tá? Então, isso pode acontecer. Mas veja, é um conjunto de coisas, de sinais e sintomas que deve estar presente em vários setores da vida. No trabalho, na escola, na faculdade, em casa, como eu falei, na família. Até nas relações interpessoais, né? Relações então. interpessoais. Vai conversar com uma amiga, não deixa ela falar. Amiga, deixa eu te contar. Aí ela começa a falar, não, mas eu quero te contar aquilo. Tem isso muita gente mesmo. assim, né? E assim... E como que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico geralmente é por critérios. A gente tem escalas de avaliação, questionários de avaliação, que podem ser aplicados a nível ambulatorial. Logicamente, a gente tem que fazer todo um estudo, como eu falei, avaliar o sono, medicações, contexto, avaliar transtornos psiquiátricos que podem ser diagnósticos diferenciais, tá? E lembrar também que, geralmente, as pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção, elas podem ter transtornos psiquiátricos decorrentes disso. Então, pessoas que têm o TDAH, ele se torna disfuncional, a vida se torna desorganizada. Então, ele pode ter o transtorno depressivo, ele pode ficar ansioso naquelas tarefas que são mais burocráticas, porque ele vai ter dificuldade de atenção. Então, ele pode estar propenso ao uso, né, ao distúrbio do uso de substâncias, né, que podem causar mal, ele pode ficar mais irritado, ele pode ter explosões de raiva, ele pode ter intolerância à frustração. Então, tem uma questão emocional que pode ser decorrente dos déficits, não é, que ele carrega de atenção, hiperatividade e impulsividade. E como que é o cérebro dessa pessoa que tem o TDAH? Ótimo. Deve ser aquela linha, né? Tipo o meu cabelo, gente. Deve ser igual ao meu cabelo. Assim, no diagnóstico TDAH, geralmente a gente não lança mão de exames de imagem, tá? Mas já existem estudos que colocam alterações funcionais cerebrais em regiões específicas do cérebro. Além disso, existe um distúrbio, né, de mensageiros do cérebro, que a norepinefrina e a dopamina, que estão alterados em quem tem TDAH. Tanto que, não vamos falar hoje, mas no próximo quadro vamos falar de tratamento, mas as medicações que estão disponíveis para o tratamento, elas disponibilizam esses mensageiros no cérebro, em áreas relacionadas ao foco, ao autocontrole. Isso pode acontecer. Tem terapia para isso? Assim, eu percebo que não fui diagnosticada, tá, gente? Mas assim, quando eu faço meditação, quando eu pratico atividade física, quando eu tenho uma boa noite de sono, melhora muito a minha distração, falta de foco. Logicamente, muitas vezes são mudanças de estilo de vida, né, Gi? E outra coisa interessante é que, assim, por que eu não descobri na infância? Será que existem estudos que mostram o TDAH só no adulto, tá? Se eu preciso colocar para vocês, mas muitas vezes, o que é que acontece, Gi? Na escola a gente tem regras, né? Mais definidas, a gente tem aquela prova na data certa, a gente tem aquele livro que tem... Então, as coisas são mais definidinhas. Então,
muitas vezes a criança, ela não é perceptível o déficit na criança. Mas quando ela passa na faculdade, no trabalho, que muitas vezes não tem esse sistema de regras fixas, esse sistema mais sólido, que você precisa de uma motivação, né, de uma capacidade organizacional muito grande, que você tem uma maior demanda, é aí que vão aparecer esses sintomas. Nossa, deve ser muito difícil detectar um TDAH numa criança, né? Depois você traz sobre isso, porque a criança é muito ativa, né? Tem muita energia, por exemplo. Então, sabe, entender que é a energia mesmo da criança e saber que é o TDAH Exatamente. é um desafio para os neurologistas, né? Não deve ser fácil diagnosticar. É um desafio, a gente precisa de avaliações da escola, a gente precisa da observação dos pais. Muitas vezes nós lançamos mão de uma avaliação neuropsicológica, que testa as habilidades cerebrais. Então, assim, é uma análise completa para a gente poder dar um diagnóstico, além disso, de um acompanhamento, né? E na criança, lógico, tem os diagnósticos diferenciais. Passa de mãe para filha, por exemplo, assim... Ai, Pietra tá aí falando isso. A minha filha, por exemplo, não tá aqui agora. Eu trouxe ela hoje, tá por aí correndo. E todo mundo fala, meu Deus, ela tem a mesma energia que você, não para quieta. Dá para passar de mãe para filha? Não. Olha, existe uma tendência genética, sim, tá? Então, por exemplo, quem tem pais com TDAH tem uma chance de 2 a 8 vezes mais de desenvolver o TDAH, tá? Também são feitos estudos em gêmeos. Existem genes que já são catalogados que determinam uma predisposição a se ter TDAH. Então, tem uma característica familiar, sim. Você que tem o seu familiar com TDAH, existe uma probabilidade maior de você desenvolver. Isso pode acontecer. A doutora separou um documentário aí do Netflix, que a gente vai colocar para vocês, falando sobre o TDAH. É isso? Tem aí um documentário? Na verdade, é do tratamento do TDAH. É do tratamento? Chama Take Your Pills, tá? É muito interessante esse documentário, fácil para quem quer assistir. Fala um pouquinho das características do TDAH, quando Como é que surgiu... chama? Take Your Pills, tá? Take Your Pills. Vamos ver, gente, fiquei curiosíssima. É fácil, ó. Quando surgiu o tratamento, e na verdade tem pessoas que, né, a gente vai falar de tratamento mais à frente, mas a questão do doping intelectual, tem pessoas que não têm, tem só quer otimizar o seu funcionamento no trabalho e querem fazer, né, esse tipo de tratamento, querem usar essa medicação de forma indevida, mas não estão cientes dos riscos. A gente vai trazer um próximo quadro aqui para falar dos riscos do tratamento, quando tratar e se existe só a medicação, quais as outras terapias que podem ajudar no TDAH. Então, no próximo bloco, a gente traz o tratamento. Isso. Obrigada, até a próxima. Sempre trazendo temas super importantes, relevantes. Instagram da doutora, minha gente, doutora Francine Mendonça. Vamos colocar o Instagram da doutora. DRA Francine Mendonça, Olha aí, doutora o Instagram Francine dela. Mendonça. Tem muita coisa que do linda programa. praiana ali, gente. Porque eu fui e voltei para Terrinha esse final de semana. Foi visitar a mamãe, né? Antecipadamente. Antecipadamente, Tô indo na sexta-feira. Olha lá, o Instagram da doutora, vários temas importantes, bastidores. Mandem suas dúvidas, tá bom? E todos os vídeos que a gente faz aqui, né, os programas, eu divulgo um pouquinho no Instagram e no YouTube, chama Neurologia Sem Neurose, tá bom? Deem uma olhadinha também, tem os quadros completos. Tá bom? Obrigada, viu, doctor? Imagina. Até a próxima. Até a próxima. Vamos pro intervalo, a gente volta já com mais Papo em Dia pra vocês. Décio Pitinini já chegou, o homem chegou. Será que ele vai provar hoje o talharine? E vamos falar, gente, um pouco de Rita Lee, né? Que a gente recebeu essa notícia de impacto, que faleceu agorinha. Vamos prestar homenagem pra ela, os VTs. A gente fica triste, mas ao mesmo tempo ela deixou um legado, né? Deixou sua importância, todo mundo vai seguir. Isso nunca morre, né, gente? Então a gente volta já com mais Papo em Dia para vocês e falando sobre Rita Lee.